Durante muito tempo, ela acreditou que o amor era algo que se sustentava sozinho, mesmo quando apoiado em bases frágeis. Cresceu ouvindo que família era sinônimo de resistência silenciosa, de permanecer mesmo quando doía, de aceitar ausências como se fossem fases passageiras. Por isso, quando o marido se afastou aos poucos, primeiro emocionalmente, depois fisicamente, ela demorou a compreender que aquilo não era uma crise, mas um abandono em câmera lenta. O nome dela era Helena, e por muitos anos Helena viveu à sombra de um casamento que a reduziu à função de manter tudo funcionando enquanto ela mesma se desfazia por dentro. Esta é a história de uma mulher que foi esquecida, mas que não se perdeu. É a história de alguém que, ao ser deixada para trás, encontrou o caminho de volta para si mesma. Helena conheceu Augusto ainda jovem. Ele era o tipo de homem que falava pouco, mas parecia seguro de si. Trabalhava muito, tinha planos e transmitia uma sensação de estabilidade que, para ela, soava como futuro. Casaram-se cedo, impulsionados mais pela expectativa social do que por um real conhecimento um do outro. No início, havia gestos simples que pareciam suficientes. Jantares rápidos, domingos preguiçosos, conversas interrompidas pelo cansaço. Helena acreditava que o amor maduro era assim mesmo, silencioso, discreto, sem excessos. Ela abriu mão de sonhos pequenos, quase imperceptíveis, adiando desejos em nome de um nós que parecia promissor. Mas aos poucos o nós passou a existir apenas na gramática. Na prática, Helena vivia sozinha, mesmo acompanhada. Augusto não saiu de casa de uma vez. Não houve discussão dramática nem malas jogadas ao chão. O abandono veio em parcelas, silencioso e progressivo, tornando-se rotina antes de ser ausência definitiva. Primeiro as conversas desapareceram, depois os olhares. As perguntas sobre o dia foram substituídas por silêncios longos. Ele chegava tarde, saía cedo, sempre ocupado demais para notar o cansaço dela. Helena tentava preencher o vazio com esforço, acreditando que, se fosse suficiente, ele ficaria. Até o dia em que Augusto simplesmente não voltou. Deixou um bilhete curto, quase administrativo. Disse que precisava de um tempo, que a vida estava confusa, que não sabia mais o que sentia. Não pediu desculpas, não explicou, apenas foi. Helena leu aquele papel diversas vezes, esperando que as palavras mudassem. Os dias seguintes foram marcados por um tipo específico de silêncio, aquele que pesa no peito. Helena passou a acordar sem saber que horas eram. O tempo perdeu contornos. Comer virou obrigação. Dormir, um desafio. A casa, antes pequena, tornou-se grande demais, devolvendo ecos da ausência em cada canto. Ela adoeceu, não apenas emocionalmente. O corpo começou a falhar, como se acompanhasse a desistência interna. Uma internação breve, mas suficiente para assustá-la. Durante os dias no hospital, Augusto não apareceu, não ligou, não perguntou se ela estava viva. Foi ali que Helena entendeu que estava só, e não por escolha. Ao receber alta, Helena não voltou para a antiga casa. Pediu ajuda a uma amiga distante, alguém que ainda se lembrava dela como pessoa, não como esposa. Mudou-se para um pequeno apartamento alugado. Poucos móveis, poucas caixas, mas pela primeira vez em muito tempo tudo ali pertencia apenas a ela. Nos primeiros dias chorou muito, não apenas por Augusto, mas pela mulher que havia se apagado tentando caber onde não era vista. Aos poucos, porém, a dor começou a mudar de forma. Não diminuiu imediatamente, apenas deixou de ser paralisante. Helena começou a se mover novamente, ainda que devagar. A reconstrução veio em gestos simples. Cortinas claras, uma planta, móveis escolhidos sem pressa. Cada objeto carregava intenção. Voltou a trabalhar, primeiro por necessidade, depois por prazer. O dinheiro que ganhava não era apenas sustento, era prova de autonomia. As pessoas passaram a enxergá-la como alguém que resistiu. Com o tempo, Helena percebeu que havia se esquecido de quem era. Passou a frequentar aulas noturnas, ler livros adiados, caminhar sozinha pela cidade. Augusto nunca entrou em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. E isso, surpreendentemente, deixou de doer. O silêncio dele virou resposta suficiente. Houve dias difíceis, datas que apertavam o peito, mas o passado perdeu força. Helena entendeu que algumas histórias não terminam com pedidos de desculpa, mas com aceitação. Ela não precisava mais entender o abandono. Precisava apenas não permitir que ele definisse seu valor. Anos depois, sentada na varanda do apartamento que agora era seu lar definitivo, Helena observava a planta que crescera com ela. Pensou no passado sem raiva, sem saudade. O abandono que quase a destruiu tornou-se o empurrão que a fez se encontrar. Helena não foi salva por ninguém. Salvou-se sozinha e aprendeu que lar é onde a gente não precisa desaparecer para caber.